pessoal, bem-vindos ao videocast do Papo de Cinema. O assunto hoje é Daniel Craig como 007. Está chegando agora essa semana nos cinemas o novo filme 007 contra Spectre, novamente com o Daniel Craig como 007 e também Sam Mendes dirigindo o filme, assim como ele fez antes em Skyfall. E hoje, então, eu, Rodrigo de Oliveira, também Marcelo Miller e Matheus Bonês, vamos comentar os filmes anteriores que trouxeram, então, Daniel Craig como James Bond. Para começar, vamos com o Marcelo Miller, lá direto do Rio de Janeiro, mandando seu vídeo a respeito de Cassino Royale, filme lançado em 2006, dirigido pelo Martin Campbell. E aí galera que curte o Papo de Cinema, tudo bem? Então, aí nesse videocast falando sobre 007, na iminência da estreia do Spectre, que é o novo filme da franquia, vou falar um pouquinho sobre 007 Cassino Royale, que é o filme que marcou a estreia do Daniel Craig como agente aí com licença para matar e a serviço da sua majestade. O filme foi revestido de muita polêmica, primeiro pela escolha do Daniel Craig. O agente era interpretado até então pelo Pierce Brosnan, que então com 50 anos achou que já chegou a um consenso com os produtores que já não tinha mais idade, que já tinha dado sua contribuição à série, enfim. Foi escolhido Daniel Craig. Houve muito protesto, ideias de boicote que os fãs não queriam, enfim. Retornou à direção da franquia o Martin Campbell, que já tinha dirigido 007 contra GoldenEye de 95. E em 2006, então, foi lançado o 007 Cassino Royale e foi uma grande surpresa, porque não só o filme foi um sucesso de público, mas também foi muito bem em relação às críticas. O filme tem uma influência ali quase que direta da franquia Bourne, então a gente está vendo um 007 que tem uma ação mais física, é um 007 que é um pouco mais brutal nesse sentido, que ele não é tão elegante como o 007 do Pierce Brosnan ou como era o do Sean Connery. É um 007 que pula, que corre, que as perseguições de carro estão lá e cada vez mais fortes, cada vez mais intensas. O 007 Cassino Royale, então, é um dos grandes filmes da franquia, na minha opinião. De todos os filmes da série Bond, o Cassino Royale é um dos melhores, provando Daniel Craig até hoje aí como James Bond, fazendo bonito como o agente 007. E, ao que tudo indica, vamos ter aí mais um tempo de Daniel Craig na pele do agente secreto. E tudo começou nesse filme. Quem não assistiu, então, o 007 Cassino Royale, assista, porque vale muito a pena, é um grande James Bond. Então tá, um abraço e até a próxima. Valeu, Marcelo, então, pela participação. Agora é a minha vez de falar sobre um filme do James Bond pelo Daniel Craig. Quantum of Solace foi o segundo filme, então, que o Daniel Craig atuou como 007, como chamam lá nos Estados Unidos e na Inglaterra. O filme ele não é tão legal quanto Cassino Royale, certamente, e não tanto também quanto seria o Skyfall depois, mas tem suas qualidades. O diretor é o Mark Forster, diretor de Mais Estranho que a Ficção, dirigiu também A Passagem, depois veio a dirigir Caçador de Pipas, entre outras coisas mais. É um bom diretor, ele conseguia colocar no filme do James Bond as suas câmeras um pouco diferentes, os seus enquadramentos também, que são bem característicos do Mark Forster, mas o problema são as cenas de ação, que não são tantas quanto Cassino Royale ou quanto outros filmes de James Bond que tínhamos visto anteriormente. Mas o Daniel Craig continua muito bem como 007, inclusive até mais à vontade do que ele estava no Cassino Royale. A relação que ele tem com a M, com a Judi Dench, está muito mais bem explorada também nesse longa-metragem. E o Jeffrey Wright fazendo então o Felix, que é um amigo ali do James Bond, um agente da CIA, também está muito bem. Infelizmente a gente não pôde ver mais ele depois que o Skyfall ele acabou não participando. Mas ele é um bom ator e também faz muito bem esse personagem. E o vilão é o Mafieux Morrick, que faz também ali um vilão que não tem tantas bengalas quanto os anteriores, né? Ele não sangra pelos olhos, ele não tem, sei lá, uma mandíbula de aço, mas ele tem os seus olhos um tanto quanto esbugalhados e uma presença interessante que acaba fazendo então uma certa frente aí ao James Bond. Não é um grande vilão, mas é um vilão interessante. Eu acho que as Bond Girls apenas, elas ali não foram muito bem escaladas, algo que o elenco, inclusive, acabou não se achando tanto em Hollywood depois, não fez muita coisa legal, e o personagem dela também não era lá essas coisas no filme, então acho que as Bond Girls deixaram um pouco a desejar nesse 007 Quantum of Solace, que teve um título, inclusive, intraduzível aqui no país, tanto que mantiveram
o nome em inglês. É um filme bacana, talvez se não tivesse o Cassino Royale e depois ainda o Skyfall, que é ainda melhor, como comparativos, ele teria uma nota maior. Como ele está ensanduichado entre dois grandes filmes, ele tem um gostinho um pouco amargo, mas não deixa de ser um bom filme certamente. Agora vamos ouvir então Matheus Bonês falando sobre Skyfall, o filme com Javier Bardem, com Daniel Craig como 07 novamente. Vamos ouvir então Matheus Bonês aqui no nosso videocast Papo de Cinema. Pois é, Rodrigo. Então, eu vou falar um pouquinho do Skyfall, que foi o último lançamento, antes agora do Spectre, do novo filme do 007. O filme lançado em 2012 comemorou 50 anos da franquia, né? E talvez tenha completado muito mais do que justo com o melhor filme da série. Para mim, particularmente, ele foi, não só por ser o mais atual, mas por trazer questões atuais. Ele não apenas é um filme de espionagem como todos os filmes do 007, mas ele traz a trama muito para dentro do próprio universo onde o 007 vive e traz todos os dramas, dando um pouco mais de complexidade ao personagem, algo que já vinha ocorrendo desde o Cassino Royale, quando a franquia foi assumida, o manto do 007 foi assumido pelo Daniel Craig. O personagem ganhou um pouco mais de substância, mas era aquela coisa misógina, que só pegava as meninas, as Bond Girls, resolvia os casos e acabava a história. Agora a gente entende por que a personalidade dele é tão complexa e aparentemente tão fútil, entre aspas. E o Skyfall, com toda aquela trama de espionagem dentro do próprio M16, com uma relevância enorme da M, a personagem da Judi Dench, que acabou, para quem não viu um spoiler, mas acabou se despedindo da série justamente nessa franquia. O vilão do Javier Bardem, que se não foi o melhor, é um dos melhores de todos esses 50 anos de filmes do 007. Então foi um filme que conseguiu desconstruir todo esse universo. Agora a gente espera também que o Spectre consiga manter esse nível para a gente ter cada vez mais 007s bons aí, que tratem de temas relevantes, que não fiquem presos a uma questão política de Guerra Fria, que foi o que aconteceu há muito tempo com o 007, que para mim acho que foi que acabou destruindo um pouco a franquia entre os final dos anos 80 e início dos 90 ali. Acabou se focando demais e agora trata de temas muito mais relevantes e atuais, de política internacional. É isso então. Até mais. Valeu, Matheus. E claro, você ficou agora curioso para saber qual é a nossa opinião sobre 007 contra Spectre. Então, vai ali no www.papodecinema, leia a crítica do filme que está por ali, você vai saber tudo, a opinião então do Roberto Milani a respeito desse filme, que é um novo trabalho da série, novamente Sam Mendes e Daniel Craig juntos, fazendo aí um 007. Eu estou com uma boa expectativa a respeito do filme, estou esperando para ver como é que vai ser. E vamos também saber se o Daniel Craig continua fazendo o 007 ou não, porque ele deu algumas entrevistas dizendo que não estava a fim de voltar para o personagem depois desse quarto filme com ele fazendo então o protagonista. É esperar e ver, mas por enquanto tu pode ali conferir no papodecinema.com.br a opinião do Robledo sobre esse filme e também as críticas de vários outros James Bond que temos ali no site. Grande abraço a todos e até a próxima semana com mais um videocast Papo de Cinema.